Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. O assunto de hoje será perspectivas. Como eu falei na aula passada, existem duas maneiras de representar um objeto: através das vistas ortográficas, que nós já aprendemos, onde as imagens dos objetos são projetadas nos planos de projeção, ou através das perspectivas, que é a representação do objeto como ele é visto por um observador, ou seja, com as três dimensões, dando uma ilusão de profundidade. Qual é o conceito de perspectiva? É a forma de representação de um objeto da maneira como ele é visto por um observador, em três dimensões: largura, altura e profundidade. Existem três tipos mais comuns de perspectiva: a perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. A diferença entre elas é apenas o ângulo em que os eixos são traçados. Vamos começar estudando a perspectiva isométrica. Qual é o conceito? Ela é resultado das projeções cilíndricas ortogonais. Projeções cilíndricas ortogonais, olhando aqui para a figura, são aquelas que os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto, formando um ângulo de 90 graus sobre o plano. Então, o conceito é resultado das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano. Estão no objeto numa posição tal que os três eixos de largura, altura e profundidade formam entre si ângulos igual a 120 graus. Então, aqui são os eixos isométricos. O eixo de x, y e z, onde cada eixo desse vai representar uma dimensão, ou seja, a largura, a altura e a profundidade. Então, no eixo de y pode ser representado largura ou profundidade. No eixo de x, largura ou profundidade. E aqui em z, geralmente, são as dimensões de altura. De acordo com as dimensões que eu escolho para cada eixo, eu vou ter diferentes maneiras de representar a minha perspectiva isométrica. Nós vamos traçar as perspectivas com linhas isométricas ou não isométricas. O que é que são linhas isométricas? São linhas paralelas aos eixos. Então, se aqui em Z eu tenho as medidas de altura, então toda medida de altura deve ser traçada paralelo ao eixo das alturas. Se em Y eu tenho medidas de largura, então toda medida de largura deve ser traçada paralelo ao eixo das larguras. Se aqui eu tenho medidas de profundidade, então toda medida de profundidade deve ser traçada paralela ao seu eixo. Então, linha isométrica é qualquer reta que seja paralela aos eixos isométricos. Linhas não isométricas são aquelas que não são paralelas aos eixos. Algumas figuras necessitam de linhas não isométricas, mas, no geral, a maioria das perspectivas são traçadas apenas com linhas isométricas. Como construir uma perspectiva isométrica? Então, por razões práticas, primeira coisa é utilizar o eixo de x e y prolongados acima deste eixo horizontal. Por quê? Porque quando eu traço x e y acima do eixo horizontal, eu vejo a vista superior do objeto. Se eu traçar x e y abaixo do horizontal, eu vou ver a vista inferior. Então, se entre um eixo e outro eu tenho 120 graus e eu tenho que traçar apenas essa diferença aqui para cima, olha, observando aqui, entre Z e a horizontal é 90 graus, no total 120. Então, o que sobra, 120 menos 90, 30 graus. Então, eu vou traçar 30 graus acima da linha horizontal. 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda.
Tracei os eixos X, Y e Z, eu vou escolher qual é o lado da figura que eu quero ver. Colocando, mais uma vez, colocando acima da horizontal, eu vejo vista superior. Se eu colocar o eixo das larguras ou comprimentos aqui para o eixo de Y, eu vou ver a vista lateral direita. Se eu colocar o eixo para a esquerda, eu vou ver vista lateral esquerda. Então, as vistas que eu vou poder desenhar na minha perspectiva vai ser de acordo com o que eu vou escolher para cada eixo. Observe que, se eu traçar X e Y acima da horizontal, eu vou ver vista superior. Se eu traçar X e Y abaixo da horizontal, eu vejo vista inferior. Se eu colocar o eixo das profundidades para o lado direito, o eixo de Y, eu vou ver vista lateral direita. Se eu colocar o eixo das profundidades para o lado esquerdo, eu vou ver vista lateral esquerda. Então, assim, eu tenho 4 maneiras diferentes de desenhar a minha perspectiva isométrica. Vamos desenhar esta figura. Será gravado uma outra aula prática onde eu mostro como desenhar esta figura em perspectiva, certo? Então, observando para a figura, nós vamos olhar primeiro o que são medidas de altura. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3 serão medidas de altura. Aqui, 3 será medidas de largura. E aqui na vista superior, 3, 1,5, 1,5, totalizando 6, são medidas de profundidade. Existem 2 maneiras de desenhar a perspectiva. Desenhando, primeiramente, um sólido envolvente, onde eu vou traçar os eixos, vou deixar esses eixos nas dimensões máximas, ou seja, o eixo de X com a largura máxima, o eixo de Z com a altura máxima e o eixo de Y com a profundidade máxima. E aí, eu vou traçando retas paralelas até fazer este sólido envolvente. Após fazer o sólido, eu posso ir olhando para as vistas e desenhando as partes mais próximas do observador na superfície do sólido. Depois disso, eu desenho as faces posteriores. E assim eu termino o meu objeto. Agora, vamos para a perspectiva cavaleira. Qual é o conceito? Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas. O que são projeções cilíndricas oblíquas? Olhando aqui para a figura, ó, é quando os raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele no plano com ângulos diferentes de 90 graus, ângulos oblíquos. Então, qual o conceito? Ela é resultado das projeções cilíndricas oblíquas de um objeto sobre um plano, estando o objeto numa posição tal que os eixos de largura ou profundidade e altura formem entre si um ângulo de 90 graus. E o eixo de profundidade ou largura podem formar ângulos de 120, 135 ou 150 graus. Então, para a perspectiva cavaleira, nós sempre vamos ter um ângulo de 90 graus e para o eixo de Y podemos ter 120, 135 ou 150 graus. X pode ser largura ou profundidade e Y pode ser largura ou profundidade. Z vai ser medidas de altura. Como a projeção de um objeto oblíquo a um plano não apresenta verdadeira grandeza, será necessário o uso de um fator de redução no eixo da profundidade ou largura, que vai variar de acordo com o ângulo de inclinação. Então, na perspectiva cavaleira, eu preciso aplicar um fator de redução, já que a projeção deste objeto não está em verdadeira grandeza. Se eu não aplicar este fator de redução apenas nas medidas da dimensão que estiver no eixo de Y, tá? O fator de redução é apenas nas medidas que estão no eixo de Y.
Se eu não aplicar, vai ficar com uma imagem diferente do que é. Observem que aqui eu tenho uma imagem sem redução e aqui uma imagem com redução. Então, o objeto, ele parece ser maior do que realmente ele é. Quando o ângulo for de 30 graus, ou seja, 30 graus acima da linha de terra, isso porque nós desenhamos sempre vendo a vista superior. Então, 90 menos 120, 30 graus. Então, quando for 30 graus acima da linha de terra, o fator de redução é de 2/3, ou seja, 0,66. Então, toda medida que estiver aqui paralela a este eixo deve ser multiplicado por 0,66. Quando o ângulo for 45 graus, ou seja, 135 menos 90 dá 45 graus. Então, quando esse ângulo for de 45 graus, o fator de redução é de 1/2, ou seja, 0,5. Toda medida que for paralela ao eixo de y deve ser multiplicado por 0,5. Quando for o ângulo de 60 graus, ou seja, 150 menos 90, 60 graus. E quando for 60 graus acima da linha de terra, o fator de redução será de 1/3, ou seja, 0,33. Então, toda medida que eu for desenhar paralela ao eixo de y deve ser multiplicada por 0,33. Então, para desenhar a perspectiva cavaleira, o primeiro passo vai ser traçar os eixos. Então, eu vou ter um eixo de 90 graus e aqui para y, um eixo de 30, 45 ou 60 graus. Nós que vamos escolher qual o ângulo utilizar. Então, x vai ser medidas de largura, z, medidas de altura e y, medidas de profundidade ou comprimento. Observem que, se eu traçar esses eixos acima da linha de terra, eu vejo vista superior. Se eu traçar o eixo de y abaixo da linha de terra, eu vou ver a vista inferior. Se eu colocar o eixo inclinado, seja ele 30, 45 ou 60 graus, para a direita, eu vejo vista lateral direita. Se eu traçar para a esquerda, eu vejo vista lateral esquerda. Então, assim como na perspectiva isométrica, na perspectiva cavaleira, também teremos 4 maneiras diferentes de desenhar um objeto. Após traçar os eixos e escolher qual dimensões utilizar, nós podemos ir traçando o sólido envolvente, em seguida traçando as vistas mais próximas do observador na superfície do sólido, ou podemos fazer direto, sem o sólido envolvente. Então, após fazer todas as faces do objeto, apagamos o sólido e assim está finalizada a nossa perspectiva cavaleira. Perspectiva cônica. O que é a perspectiva cônica? Ela é resultado das projeções cônicas de um objeto. Quem lembra o que são projeções cônicas? Projeções cônicas são aquelas que partem de um mesmo ponto. Lembram na nossa primeira aula o exemplo que nós demos a lâmpada? O exemplo da lâmpada é um exemplo de perspectiva cônica, em que os raios projetantes partem todos do mesmo ponto. Então, perspectiva cônica ela é resultado das projeções cônicas de um objeto sobre um plano, levando-se em consideração a distância e a altura do olho do observador, com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Perspectiva cônica sempre vai ser a escolhida para desenhar objetos de grandes proporções, como, por exemplo, os desenhos arquitetônicos. Então, para se desenhar um objeto de uma maneira mais real, é através da perspectiva cônica. Por quê? Porque nós enxergamos a partir da perspectiva cônica, ou seja, perspectiva cônica, os objetos não são projeções cônicas, em que projeções cônicas, os raios projetantes partem do ponto em comum. Então, olhando para a gente,
A perspectiva cônica é a maneira como nós enxergamos. Nós enxergamos objetos a partir das perspectivas cônicas. Aqui, nós temos a representação de um objeto com um ponto de fuga, ou seja, apenas uma dimensão está partindo de um ponto de fuga. Quando eu tenho 2 pontos de fuga, serão 2 dimensões. No caso aqui, profundidade e largura. E quando eu tenho os 3 pontos de fuga, são as 3 dimensões: profundidade, largura e altura. Todas as medidas, elas vão de encontro aos pontos de fuga. Por que nós enxergamos através da perspectiva cônica? Observem aqui que nós não enxergamos em verdadeira grandeza, certo? Se vocês olharem para essa figura, quando nós estamos em uma estrada, aqui próximo, nós vemos a pista da maneira que ela realmente é. Mas, à medida que eu olho para a linha do horizonte, essa estrada vai se afunilando, ou seja, partindo para um ponto de fuga, certo? Então, esse exemplo aqui é de uma imagem com um ponto de fuga. Olhando aqui para este prédio, nós temos a imagem com 2 pontos de fuga, em que, se vocês observarem, o eixo aqui das alturas, ele está a 90 graus, mas os eixos das larguras e profundidades estão partindo para um ponto de fuga. Para esse caso aqui, desta figura, nós temos objetos com 3 pontos de fuga. Então, largura, altura e profundidade estão cada um partindo para o seu ponto de fuga. Então, foi isso. Espero que todos tenham aprendido e assistam ao nosso próximo vídeo sobre aula prática para aprender a desenhar perspectiva isométrica e perspectiva cavaleira.